Oi pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um conteúdo do canal. E antes de rodar a vinheta, eu quero deixar um recadinho bem simples e bem rápido. Dê aquele likezão para fortalecer e também compartilhe. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo e bora para o próximo conteúdo. Bom pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Eu estou aqui novamente para trazer agora um assunto importante e a gente vai direto lá para o site porque eu não quero me demorar, né? Não quero demorar muito. A gente vai aqui para o site do CSP, que é o Ministério Apologético, que e muito se identifica comigo, né? Ou muito eu me identifico porque corroboramos para, digamos assim, uma visão exegética e uma visão teológica. Então, eu apoio e eu posso dizer que realmente tem muitos assuntos aqui, tem muito conteúdo bom. E eu quero trazer para vocês algo que eu achei interessante, que está na matéria deles aqui. Eu já entrei na matéria, mas isso aqui está na página inicial, que é o título que quer dizer o seguinte: será que Deus criou o mal? Bom, é sobre isso que nós vamos falar. Não vou falar o post em si, né, aqui. A manchete em si é por David Hunt. Dave Hunt, não David Hunt, é Dave Hunt, certo? E ela é recente, é do dia 22 de maio de 2024, certo? Mas antes eu quero apenas fazer aqui, não vou nem fazer uma retificação, mas dar uma explicação que há a respeito do meu canal, que eu criei uma playlist recentemente chamada Oração Semanal. Eu tive que excluir porque eu não vou conseguir cumprir com essa demanda. Eu comecei a verificar aqui que eu tô com muita coisa e realmente eu vou ter que ficar somente com o devocional que eu faço, que são pequenos vídeos, né? Pequenos shorts semanais, até 2 ou 3, aí dependendo da escala, porque eu trabalho por escala, um dia sim, um dia não. E dependendo da escala, eu consigo fazer 2, 3 ou mais vídeos, e aí eu ainda tenho que mesclar, né? Intercalar um outro assunto, que é uma coisa que eu gosto, é um meio de propagar a palavra de Deus, é um meio de divulgar e disseminar o evangelho, e é isso que para mim importa. Mas eu ainda estou com algumas outras coisas que eu tenho que fazer, né? A gente tem, em paralelo, a gente tem a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, e às vezes a gente precisa conciliar bem e dar conta de tudo. Então, para não ficar muita coisa agregada, eu preferi não ter que dar continuidade nisso aí, né? Eu estou com outro projeto parado ainda, que é a questão do Evangelho de Mateus, né? Que está parado aí, mas eu quero dar continuidade mais futuramente, a hora que eu tiver mais folgado. Por enquanto eu quero continuar somente com os meus devocionais e sempre que puder trazer alguma reportagem nesse sentido como isso aqui, para que a gente possa divulgar assuntos interessantes e informativos. E eu vou ler logo rápido para a gente não ficar demorando muito, porque o que acontece? É uma dúvida que é de uma fonte aqui desconhecida, que o site não chega a entrar em detalhes, né? Mas é uma fonte de alguém, né? Essa fonte, né? Essa dúvida veio de alguém que, com certeza, é a dúvida de muita gente. Então, será que Deus criou o mal ou não? Bom, eu particularmente não acredito que Deus criou o mal. Não no sentido que essa pessoa está colocando aqui. Então, eu já vou direto para a pergunta e a gente já vai direto para a resposta para não demorar muito, tá bom? Então, vamos à seguinte pergunta. Abre aspas aqui para a pergunta. Vocês ensinam que Deus não criou o mal, mas ele diz... Ele está falando aqui lá em Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Fecha aspas. Aí ele continua. A razão, obviamente, é que a criação é um processo gradativo, segundo o entendimento dessa pessoa aí que estava com essa dúvida. O Criador é perfeitamente cíclico, enquanto a criação é semicíclica. Todos os que têm a vida eterna têm menos do que o necessário e precisam estar em Cristo para obter a vida eterna dele. Eles precisam, entre aspas aqui, ser recarregados de tempos em tempos, pois não têm a imortalidade em si mesmo. Só Deus é imortal. Aí ele prossegue. Gostaria que vocês respondessem essa questão em sua revista, pois Deus nos diz que ele criou o mal. Aqui nessa revista, provavelmente, é uma dúvida de algum cristão aí, de um inscrito, né? Ou um assinante da revista que colocou isso para eles e viu numa revista e certamente eles estão trazendo isso aqui a público, né? Para fazer esse esclarecimento, porque também é a dúvida de alguém e pode ser a dúvida de muita gente. Então vamos para a resposta.
Em primeiro lugar, Deus não é perfeitamente cíclico. Seja lá o que ele quis dizer, o que você quis dizer com isso. Ele mesmo afirma: eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3:6. Quanto aos cristãos precisarem ser recarregados de vida eterna, isso é uma impossibilidade. A vida eterna é completa, perpétua e nada pode ser acrescentado ou subtraído dela. Ela não se enfraquece, diminui ou se desgasta. O mesmo acontece com os que receberam uma vida eterna e pertencem a Cristo. Eles não precisam ser recarregados, mas são eternamente completos, certo? Essa aqui já foi a primeira parte da resposta. Depois ele prossegue. Em segundo lugar, a palavra hebraica traduzida aqui por mal é ra, né? Essa é a tradução. A tradução ra aqui, na verdade, é a transliteração. Eu vou até mostrar aqui, que eu já tenho aberto aqui, que é aqui no site aqui, onde você pode instalar essa extensão do dicionário hebraico de um site. Eu vou deixar na descrição do vídeo, onde você procura em tempo real, você seleciona a palavra e você busca. E aqui ó, ela tem são termos, ela tem algumas variantes, né? O primeiro termo aqui é o adjetivo, que expressa a qualidade, e no termo também aqui feminino. Então, dependendo do contexto, porque ela é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra em que ela pode expressar mais de um sentido, dependendo do contexto em que ela estiver inserido. E é o que acontece aqui. Então nós temos aqui a letra em hebraica uresh, mas né, o sinal maçorético, que é o kametz, que quer dizer ra. Aqui tem aqui ó, o uresh, o kametz e o ain, então ra. Aqui no site é a forma transliterada, né? Então ele vai em seguida, ele vai dar continuidade e dizer o que significa isso aí. Então vamos lá. Que não significa o mal moral, né? O mal moral seria aquele mal perverso, né? Maligno, né? Que é doloso, né? Mas fundamentalmente desastres e provações que Deus cria de tempos em tempos para disciplinar ou castigar. Ou seja, Deus ele não cria o mal nesse sentido, né? No sentido intrínseco de ser perverso, não. Na verdade, Deus tem a luz, né? A luz e tem as trevas. Muitas vezes a luz e as trevas são utilizadas como, digamos assim, exemplos, né? Analogia para poder expressar o bem e expressar o mal, né? E quando Deus fala aqui que eu crio o bem e eu crio o mal, ele quer dizer o seguinte na palavra. Por isso que é bom a gente ter uma boa tradução e termos em mão, livros de apoio como dicionários, para que, né, léxicos, para que a gente possa fazer a devida tradução e a devida exegese, não a exegese, né? Seria a gente acrescentar no texto e não a gente tirar do texto aquilo que realmente o texto está expressando. Então o que ele quer dizer aqui é o seguinte, que Deus, ele é o bem, só que muitas vezes ele precisa fazer o quê? Nos castigar, né? Nos penalizar, nos conduzir, porque Deus está aqui para nos conduzir para o caminho do bem. Então é igual eu e meu filho, ou você e seus filhos. Você fala, não faça isso, não faça aquilo. Quando eles fazem de errado, há uma consequência. Aí você vai lá, conversa a primeira vez, conversa a segunda vez, é uma advertência verbal, depois você bate, às vezes você precisa corrigir. Então é isso que Deus faz, né? Então a palavra é nesse sentido. Então, como ela é polissêmica, há ambos os sentidos. Então a gente tem que entender no contexto em que ela está inserida, certo? E aí ele fala aqui, mas mesmo que o assunto seja o mal moral, o versículo que você cita traz a resposta em si mesmo. Deus cria o mal da mesma maneira que cria as trevas. As trevas não são uma coisa que Deus faz, elas são reveladas pela luz, como sendo a ausência de luz. Da mesma forma, o mal não é uma coisa que Deus cria, que tem a existência em si mesmo. Deus não criou o mal como se fosse um ser, como se fosse uma força que tem a vida em si mesmo, né? E que, não, na verdade, nós temos o nosso opositor, que é o diabo, que quer dizer adversário. Esse pratica o mal com malignidade e com dolo. Ele é a representação do mal em si, daquele mal moral, o mal perverso, certo? E aqui ele fala que da mesma forma o mal não é uma coisa que Deus cria, que tem a existência em si mesma. O pecado é definido como estarmos destituídos da glória de Deus, segundo o que está em Romano 3:23. A perfeita santidade de Deus é que revela o mal por contraste, certo? E para finalizar aqui, Cristo declarou:
Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, né, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura e etc. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, né? O que está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 21 ao 23. Deus só cria o mal da mesma forma que cria a luz, né? Deus só cria, né, o mal da mesma forma que a luz. Cria as trevas, expondo a natureza dele através de sua santidade. Ele não é a causa do mal ou da maldade que vem do coração do homem. O mal é comparado às trevas em muitas passagens das Escrituras. E a Bíblia nos diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então fica aí, tá, para a sua meditação. E o que eu posso dizer é o seguinte: Deus, ele não criou o mal, né, o mal moral, aquele mal maligno, que você peca, que você transgride de maneira nenhuma. O mal nesse sentido, segundo a própria palavra, e a raiz da palavra aqui, Ra, é justamente nisso, em que ele corrige, então ele castiga, ele deixa que algumas coisas aconteçam para que venha justamente para fazer o quê? Para educar, né, o ser humano e educar o seu povo. E quantas vezes o povo não fez isso e Deus teve que ir lá e corrigir. Então o povo de Israel pagou por muitas outras coisas, né, passou por muitas provações e tribulações porque eles foram infiel a Deus, né, e eles também desobedeceram. Então quando nós lemos o Novo Testamento, o Velho Testamento, né, a Antiga Aliança, a gente começa a verificar na historicidade a história de Israel e por que Deus falou aquilo em Isaías 45, 7. Certo? Gente, então fica aí para sua meditação, tá? Se essa foi a sua dúvida, saiba que Deus, ele não criou o mal nesse sentido, o mal moral. O homem é quem peca, o homem cedeu lá desde o Jardim do Éden, né, no pecado original, e até então vem cometendo esses delitos, esses pecados, e precisa da remissão através do reconhecimento de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, e é Filho de Deus, e ele ressuscitou ao terceiro dia, né? E ele está de braços abertos, ainda como advogado, para nos aceitar, para que nós possamos ser transformados pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo, que ele nos deixou como Consolador. Então, Deus, ele não criou mal nesse sentido, e há muitas pessoas com essa dúvida. Então, sirva aí para que você tire essa dúvida. Eu até iria acrescentar alguma coisa aqui que está no nosso bíblico Logos, mas eu não quero demorar muito, tá? Deixa eu até ver se eu consigo passar aqui a informação para vocês. Eu vou mostrar aqui o software bíblico Logos, porque eu tinha feito algumas explanações, que está aqui, tá? Isaías 45, 7, tá aqui, ó, Isaías 45, 7. Leia o contexto. E eu achei que até acrescentar aqui alguma nota que diz o seguinte na nota, só para poder acrescentar. Deus criou o mal? É evidente que não. Não o mal moral, maligno, aquele que é intencionalmente praticado por alguém. A palavra mal, neste versículo, em hebraico, é da palavra ra, né? Que tem aqui o resh e o kametz, ou ra, na forma transliteradas. Podemos classificar o mal em dois eventos básicos, sem contar os circunstanciais e qualitativos, porque o mal em si, a palavra lá, ela pode designar circunstâncias ou qualidades. Por exemplo, posso chamar você de feio, que você é mal-humorado, que você é chato, e aquela palavra no contexto e na gramática, na linguística hebraica, ela pode servir tanto para isso, né? Então, quando a gente tem um dicionário em mãos, né, fica muito mais fácil com um dicionário e com um léxico, porque ali ele vai explicar um pouquinho nos pormenores toda a raiz da palavra e as suas variantes, certo? Então, neste caso aqui específico, a palavra mal citada neste trecho se refere não ao mal moral, perfil de alguém que pratica o mal pecaminoso, mas ao evento mal que é produzido por Deus na forma de disciplinar alguém ou, né, ou nação. Então, é nesse sentido. Por isso que o mal não tem vida em si mesmo, não é um ser, uma pessoa, uma força, né? Que Deus foi lá e criou para poder se contrapor a ele. Deus criou todos nós, mas teve pessoas, teve seres como o próprio diabo, né? Antigo Lúcifer, que resolveu tomar partido, teve a sua decisão, né? Ele foi lá e tomou uma decisão. E por conta disso a gente já sabe a história. Por isso que o mal não tem vida em si mesmo. O mal não é um ser, pessoa, né? E sim um resultado de uma prática ou uma causa, né? Ou seja, quando Deus diz que criou o mal, ele está dizendo que
cria situações que são adversas justamente para castigar alguém, uma nação ou povo, ou para educar, né? Nesse sentido, né? O mal não pode ser um evento aleatório. O mal pode ser um evento aleatório, né, circunstancial ou qualitativo, e sua razão está relacionada com a vontade daquele que tudo pode e tudo criou. Neste caso, Deus, ou seja, o mal naquele sentido, na palavra Ra, né? Porém, o mal é como a ação moral maligna, aquele que destrói princípios, principalmente os citados pela própria Bíblia. Este tem fundamentos no pecado, que é a transgressão da lei. São práticas contrárias às vontades e desígnios de Deus. Deus não pratica o mal moral ou maligno, mas aplica penalidades para corrigir o ser humano, para corrigir no ser humano as práticas maldosas deliberadas que contrariam os mandamentos do Senhor. Então fica essa nota aqui só para poder, como apoio, para poder acrescentar, né? Bom, gente, obrigado aí pelos novos inscritos. Eu vou voltar aqui, né, para o nosso ABS. E, gente, compartilhe, dê o seu like, deixa na descrição o que você acha, né? E à medida do possível a gente vai respondendo, mas deixa aí qual é a sua visão em relação a isso, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus, ore por minha vida, pela vida da minha família, e a gente vai estar orando por vocês inscritos, e sempre coloque em oração aquele que precisa, porque nós devemos praticar, né, o segundo mandamento, que é amar ao próximo. Isso nos fortalece, e a oração do justo tem muito e pode, né, e tem seus efeitos, tá certo? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.